Amém. Amém. Obrigado. Sucena, tem alguma coisa, Sucena? Oi, presidente. Boa noite a todos. Oi. Acho que todo mundo está passando um perrengue aí essa semana, Boa né, com a noite. Secretaria da Economia. Eu falo assim, todo mundo está passando um perrengue aí na baixa dos XMLs, né? Ai, ai. E hoje, presidente, muitos contadores começaram a perguntar sobre uma notificação da Prefeitura de Goiânia no acesso do portal. Eu até coloquei lá no grupo a explicação da Prefeitura de Goiânia sobre a notificação, que é uma situação que a gente já tinha comentado, né, que é o começo da fiscalização deles. Então, assim, como é meio extenso, gente, eu compartilhei lá no grupo do ICESG, depois o presidente pode compartilhar em outros grupos, né, só para vocês terem conhecimento e vocês olharem os DTS, né, para não ter problema. Só, presidente. A notificação é quando vai entrar lá para pegar uma nota, né, pega uma nota fiscal, aí aparece que ó, o imposto de renda, aí existe imposto de renda aqui na conta. Alguém já viu isso aí? Existe imposto de renda aqui na fonte. Se você tem que pagar, não sei como. Eu não importei, não, porque o meu está pago mesmo direitinho. Alguém recebeu, quando vai emitir a nota fiscal da prefeitura? Alguém pegou aí? Para mim que tem aqui na fonte, poxa. Não, lá nos outros grupos muita gente receberam. Sinal que os clientes aqui dos colegas aqui do sindicato, tudo fatura corretamente, os lançamentos tá tudo correto. Olha que benção, viu, presidente? Seus ensinamentos tá valendo a pena. Então tá. Não, nosso. Meu não. Do grupo. Principalmente o seu Leandro, né? Parabenizar o senhor Leandro aqui. De qualquer maneira, o senhor Leandro não colocou, não postou nada essa semana, né, Leandro? Hein, Leandro? Boa noite, presidente Beraldo. Boa noite, presidente Sucena. Boa noite a todos os participantes da nossa reunião de nivelamento terça-feira. Não, eu até cheguei a postar sim, presidente. Eu postei acho que uns dois ou três banners. Eu acredito. Eu não vi nenhum desses, poxa. Que isso? Eu acho que eu fiz essa semana. Né? É da semana passada. Da semana A passada. semana passada. Depois, antes da semana passada. Aí eu vou ver aqui, quer ver? Aí eu vou mostrar para vocês. Então, o Fábio postou esses dois. Olha, o último que ele postou, o último que o Leandro postou foi esse aqui, ó. No dia 8, 26/8. Uhum. Presidente, Beraldo, só antes da gente começar a falar de um. Eu tenho eles salvos aqui, em outros planos para a gente comentar, mas se eu me permite, eu só queria iniciar aqui nossa reunião de nivelamento com uma novidade trazida aí pela Prefeitura de Goiânia em relação ao novo documento fiscal, a nova nota fiscal de serviços adotada pelo município de Goiânia, tá? Ela vai ser nesse layout aqui, ó, semelhante à da Aparecida de Goiânia, que a nota fiscal de serviço do município de Aparecida, ela é nesses layouts aqui, tá? Então, existem alguns pontos sensíveis. Houve a publicação de um decreto por parte da Prefeitura de Goiânia, estabelecendo que haverá um sistema de gestão, arrecadação do ISS, tá? E esse decreto ele trouxe alguns pontos sensíveis que merecem nossa atenção, que merece o nosso destaque aqui. E um dos pontos que eu já chamo a atenção aqui, e só lembrando que a implantação desse novo sistema de arrecadação, de gestão e arrecadação do ISS, a implantação dele começa em 1º de outubro de 2025, tá? 1º de outubro de 2025 agora. O que é importante nós destacarmos sobre esse decreto publicado pela Prefeitura de Goiânia? Primeiro, os documentos fiscais eles não serão mais emitidos. Ô, Leandro, eu vou apresentar o decreto aqui, ó, você fala sobre ele, tá?
Vou Tá. completar agora, Eu tá? tenho ele aqui, ó. Eu tenho ele aqui, ó. Não, esse aqui o Fábio colocou aqui só para aproveitar, ó. Aí, vai. É esse aqui que eu tenho, o decreto. Tá Então, bom. assim, o que eu queria fazer, realizar um destaque aqui em cima do decreto 2.824/2025, primeiramente é o seguinte: as notas fiscais de serviço, elas não vão ser emitidas mais pela plataforma do município de Goiânia. Então, o contribuinte ele vai ter que adquirir um sistema próprio, tá? Ele vai ter que adquirir um sistema Eu próprio. tenho o sistema, tá? Viu? Vai É, propaganda para mim aí. aqui, ó, o artigo 4º ele já estabelece isso para a gente. O contribuinte ele é responsável pela emissão da nota fiscal de serviço, tá? Então, um dos pontos principais é que os contribuintes já têm que saber que eles vão precisar emitir essa nota fiscal de serviço num sistema particular, num software particular. E esse software particular, quando ele gerar esse arquivo XML, ele vai passar por uma validação que esse sistema de arrecadação e gestão do ISS está sendo implantado pela prefeitura. Então, um dos pontos sensíveis desse decreto é a instituição desse sistema e a emissão dos documentos fiscais de serviço, as notas fiscais de serviço, não vão ser emitidas mais na plataforma. Detalhe importante. O decreto ele estabelece que a prefeitura ainda vai dar um prazo de mais 60 dias a contar da implantação, tá? Ela ainda vai dar um prazo ainda de 60 dias ainda mais para o contribuinte ainda emitir nota na plataforma antiga da Prefeitura de Goiânia, tá? Mas quem já emite nota fiscal de serviço por meio de programa, por meio de software particular, software privado, já é interessante já fazer os testes agora, que já está liberado essa plataforma para fazer teste, você faz um cadastro lá e já está liberado para você fazer os testes para ver se sai tudo, se a nota de serviço valida, tá? Isso para quem emite a nota fiscal de serviço já em software privado, em software particular. Quem emite pela plataforma, se já não quiser emitir a nota já a partir de outubro de 2025, que é a implantação por parte da Prefeitura de Goiânia, utilizar já um sistema particular, que é melhor, já pode utilizar já para se adaptar às novas regras. Então, um dos impactos desse decreto e da constituição desse sistema de gestão e arrecadação é esse. Então, quem está acostumado a emitir nota fiscal de serviço pela plataforma da prefeitura já vai desapegando, né, as empresas. Ô, Leandro, beleza? Boa noite. Tudo bem? Mas aí essa emissão de nota de forma gratuita não vai ser disponibilizada de forma nenhuma, né? Nem a nível federal, nem a própria prefeitura. Não, o que acontece? A prefeitura, em 2026, a partir de janeiro de 2026, o layout que tem que ser obedecido é o layout da plataforma nacional. Então, o que acontece? Se caso, que agora a gente já sabe que não vai acontecer mais por parte do município de Goiânia, né? Aí você tem que ver em cada prefeitura. A gente está falando aqui do município de Goiânia. Então, o que acontece? Se caso ela continuasse com essa plataforma, que ela não vai continuar mais, porque esse sistema é só para validar o XML de serviço que você vai transmitir, você não vai emitir por lá. Esse sistema ele é só para validar os layouts do jeito que foi emitido, da forma, dos contornos que foi emitido o XML. Então, mas se porventura, ainda que uma prefeitura ela disponibilize um software para você emitir, você não precise custear esse software, né, adquirir, por mais que você esteja digitando aqueles campos, depois essa plataforma municipal ela tem que mandar os dados nos contornos, nos layouts das notas técnicas que a reforma tributária exige a partir de 2026. Aí, então, visualmente você pensa que está digitando ali no sistema da prefeitura local, do seu município. Mas ela, por obrigação, tem que encaminhar esses dados nos layouts das notas técnicas, certo? Que a reforma tributária está exigindo, por meio da Lei Complementar 214/2025, e as notas técnicas já foram disponibilizadas. Então, assim, aí o que o município de Goiânia falou? Olha, 1º de outubro de 2025 eu estou implantando o novo sistema, que é o sistema de arrecadação
de gestão, de validação dessa emissão. Quem já utiliza software particular, já procure fazer os testes. Já procure fazer os testes para validar a nota. Mas só que ela deu só mais 60 dias a contar da implantação. A implantação começa a 1º de outubro de 2025. Então, em dezembro, querendo ou não, o contribuinte ele tem que estar com software particular para emitir essa nota fiscal de serviço. Beleza. E só para completar, a Aparecida saiu alguma coisa no mesmo sentido ou ainda não? Não, aí vai ter que consultar município por município, viu? Vai ter que entrar no site lá de cada município e consultar. Beleza. Não. Parece que o Vanildo levantou o braço aí. Boa noite, Leandro, boa noite a todos. Leandro, me tira uma dúvida, assim, talvez você saiba. Por que a prefeitura, que eu estou vendo aqui até no site do Portal Nacional da Nota Fiscal de Serviço, que a prefeitura de Goiânia é conveniada, só que não está ativo, ou seja, não ativou o botãozinho ligando ou seja, para os prestadores de serviço emitir a nota no padrão nacional, da Nota Fiscal de Serviço Nacional, né? Para que criar um outro sistema? Ou seja, eu vou mandar para um outro sistema, um web service, que é isso que ele está criando, é um sistema via web service, ou seja, é tudo via software, se comunica, então eu tenho que ter um software que comunica com o web service da prefeitura, tipo o E-Social, só que sem um site que tem o portal do E-Social para você fazer as coisas quando o web service dê problema. No caso de Goiânia, a prefeitura vai ter só o web service, não vai ter um site, um local visualmente para você usar se caso dê problema no web service. Por que não usa logo no ativo o botão ligar o padrão nacional, já que ele tem convênio, ativar, ou seja, eu vou mandar as notas igual eu mando no padrão nacional, ou seja, eu mando lá para o portal do SERPRO, o web service do SERPRO, padrão nacional, seguindo as regras que está lá, porque, ou seja, o tal do IBS vai ter que seguir as regras, Estado e Prefeitura vão ter que caminhar junto, ou seja, a nota fiscal de serviço vai ter que seguir o layout do padrão nacional. Para que criar um negócio meio termo? Eu tenho que mandar para ele, e é ele que vai se comunicar com o padrão nacional, mandar as notas para lá. É tipo como se eu não quisesse abrir mão de... Não, as notas é minha, eu não abro mão. Parecendo aqueles contadores antigos que não larga a mão dos papel do livro, não quer ver o fim dessas coisas, sabe? Por que a prefeitura não ativou o negócio, igual tem muitos municípios, você manda direto para o portal nacional, e é ele que cuida dessa parte de web service, o software tem que seguir layout dele. A prefeitura cria um negócio meio termo, ou seja, eu mando para ela e ela compartilha com o portal lá do SERPRO para fins de apuração do IBS e CBS. É isso que, na verdade, é isso que ela está fazendo, né? Eu acredito, viu, Vanildo, como isso é uma parte mais operacional, né, da coisa, eu acredito que é para o município ter o maior controle, sabe? Porque, apesar que o software, nesses contornos aqui, o software ele vai ser privado, né? O software vai ser particular. Mas eu acredito que é para ela ter um maior controle sobre essas situações. Agora, o software, por exemplo, não é padrão, cada um vai contratar o seu, né? Cada um vai contratar o seu, então não tem software padrão. Agora, a validação desses documentos fiscais vai sair por esse sistema de gestão e arrecadação. A partir de janeiro de 2026, esse software particular que você está digitando, ele já tem que estar preparado, já que a Prefeitura de Goiânia ela não vai disponibilizar mais esse software de emissão. O programa particular do contribuinte, e eu estou falando aqui do município de Goiânia, tá? Aí cada município do estado de Goiás tem que consultar lá no site para verificar as diretrizes, que cada executivo de cada município de que forma que ele vai trabalhar. Mas por mais que você esteja digitando os dados ali no seu programa particular, esses dados estão sendo enviados para a plataforma nacional nos layouts das notas técnicas. Então, visualmente, você está lá. Mas, Leandro, eu sou a próxima da fila? Eu vou responder a pergunta do Vanildo. Eu sou a próxima? Pode falar. Vanildo, eu fiz bem essa cara, assim, ó, quando eu fui lá saber desse sistema. Porque, vamos lá, a verdade é o seguinte, Leandro, qual é o ano que todas as prefeituras vão ter que aderir ao portal nacional e emitir nota por lá? Janeiro de 2026. Vai morrer
sistema de prefeitura. Ponto, acabou. Morreu. Não pode ter mais. Todas as notas fiscais vão ter que ter padrão nacional. Ou você compra um software, ou você emite gratuitamente no portal do governo, como é MEI. Não é isso, Leandro? Aqui, pela coordenada do município de Goiânia, aqui para o município de Goiânia vai ser por programa particular. Pois é, beleza. Mas a nota já é um programa particular. Eles compraram um sistema e colocaram lá, que é o mesmo que roda em Aparecida, que é o mesmo que roda em 81 capitais. Aparecida, Anápolis, Distrito Federal, é o mesmo. Esse sistema vai rodar 2 meses gratuito. Quem quiser aderir vai pagar R$40, acho que é R$40. Beleza? Beleza. Só que as prefeituras, a Receita Federal, no dia que ele veio fazer o treinamento, ele não falou que o sistema é gratuito e está lá? É só a prefeitura aderir ao sistema e o portal é gratuito para quem quiser emitir e quem quiser contrata um sistema à parte e configura no padrão nacional. Não é isso que a Receita falou para nós? Exatamente. Então é o seguinte, eu fiz essa cara, Vanil, depois assim, que é isso? E eu perguntei, mas peraí, se 26 tem um sistema único, por que já não vão fazer adesão agora? Para poder vocês ter controle, isso. Saí sem resposta. E outro detalhe, presidente, eu acho que a prefeitura destoou um pouquinho, porque, veja bem, no decreto ela fala o seguinte, que ela dá um prazo de 60 dias a contar da implantação, que é a partir de 1º de outubro de 2025, ela dá um prazo de 60 dias para ainda utilizar a plataforma antiga. Só que, só para me terminar, vocês anotem aí, dia 23 de setembro, 9 horas da manhã, a prefeitura vai fazer uma live para falar desse novo sistema junto com o prefeito, o secretário e a empresa que chama Data Conto, Central Conto, sei lá, que vai falar disso daí. Então, Vanildo, prepara a perguntinha para poder ir lá falar. Lucena, eu questionei isso, mas eu já tenho a resposta, porque pelo jeito aí, muitas prefeituras, a gente não pode falar, né, porque não tem provas, assim, isso tem um cheiro de coisa azeda, sabe, assim, porque se o governo federal está me dando uma plataforma de graça, a base de dados para armazenar as notas de graça, eu vou só acessar lá, eu tenho controle. Que conversa é essa? Se o padrão é nacional, todos vão ter que seguir o padrão da nota fiscal de serviço nacional, então para que eu vou criar? É tipo assim, ó, eu criei o E-Social, só que tu não vai mandar pro E-Social, cara. Não siga o layout do E-Social. Tu vai seguir aqui uma plataforma minha que eu pago para uma empresa terceira. Essa empresa recebe os eventos que tu deveria mandar para o E-Social, tu manda para mim, aí eu tenho que ter controle. Por isso que eu dei um exemplo, parece aqueles contador antigo que fica com os livros dos clientes. O que eu quero com livro, com essas coisas velhas? Esse negócio. Não. Assim, só tem uma vantagem, Vanildo, que é a adaptação ao layout, porque as notas antes não estavam adaptadas ao layout da reforma tributária. Então, sim, eles contrataram... Ele pegou lá, e aí pegou o padrão nacional e, sim, em vez eles de usar o sistema do SERPRO, não, contratou uma empresa. Ou seja, isso é por quê? Dinheiro, para gastar dinheiro, tem alguma coisa aí, na verdade. Eu não vi ainda assim, o não valor. tem explicação lógica. Eu não vi o valor do contrato. Depois eu vou, curiosidade, eu vou entrar para olhar o valor do contrato. Mas, assim, a única coisa que eu falo é o seguinte, que é boa, que já vai entrar no padrão nacional. Então, é um padrão nacional capenga, que tem uma coisa no meio. Ou seja, para que eu tenho que mandar para a prefeitura e a prefeitura tem que disponibilizar aquilo para o padrão nacional? Ou seja, por que não vai direto para onde deve ir? Por que tem que dar uma volta ali? Tem algum rolo nisso aí? E aí, pessoal, só para a gente finalizar essa questão, eu trouxe aqui algumas coordenadas extraídas do decreto. Então, como a gente está conversando aqui, o contribuinte ele será responsável pela emissão da nota fiscal de serviço eletrônico por meio de sistema próprio, né? Devendo transmitir o respectivo arquivo XML ao sistema de gestão e arrecadação do ISS. Então, o sistema de gestão e arrecadação vai servir para validar esse XML, que vai ser emitido por meio de software próprio, ou seja, vai recepcionar e validar o armazenamento e armazenar esse documento, essa nota fiscal de serviço. Um detalhe também muito interessante, que nós temos que ficar em alerta, é que esse decreto ele estabelece também
que a lista de quinais que não estão contemplados no anexo 1 da Lei Complementar 344 de 2021, eles deverão ser emitida a nota fiscal de serviço eletrônica sem o destaque do imposto, tá? E quando eu fui verificar quais são esses quinais, são justamente as operações por locação de bens móveis, tá? Em que hoje você não é obrigado a emitir nota fiscal de serviço, tá? Porque locação de bens móveis, ela não é tributada nem pelo ICMS e nem pelo ISS, tá? Então, é algo que nós vamos ter que colocar no radar, tá? Porque a Prefeitura de Goiânia, por meio desse decreto, ela trouxe essa imposição, tá? Eu vou até aqui mostrar essa lista de quinais. Quando eu for olhar a lista de quinais, ela é justamente as atividades de locação de bens móveis, sem fornecimento de mão de obra. Então, essas atividades aqui, elas não são tributadas nem pelo ISS, nem pelo ICMS, inclusive basta uma emissão de fatura, tá? Para você auferir ali a receita, tá? Isso aí tem previsão legal, que foi um item excluído da Lei Complementar 116 de 2003, foi um item 3.01 vetado pelo Supremo Tribunal Federal. Mas é algo que a gente vai ter que colocar no radar, por quê? Porque o decreto ele determina que deverá ser emitida a nota fiscal, tá? Deverá ser emitida a nota fiscal para esses quinais aqui. Então, de outubro de 2025, principalmente quem já tiver emitido a nota fiscal de serviço por emissor próprio, emissor particular, vai ter que levar isso aqui em consideração. Então, quem estiver assessorando cliente com esses quinais, já coloquem no radar que vai precisar emitir nota fiscal, vai ter que emitir a nota fiscal de serviço com esses quinais, só que sem destacar o imposto, tá? Sem destacar o ISS. Leandro, essa obrigação de emitir nota não é porque esses quinais, essas atividades passarão a pagar IBS a partir quando começar a reforma, não, né? É por isso que eles estão dizendo desde já que você vai ter que emitir nota. E Na vai verdade, ter que emitir uma nota por CPF, é um serviço por CPF, não vai poder pôr mais de um serviço na nota. Não sei se está na tua apresentação isso também. na verdade, isso já é para culturalizar o contribuinte, porque locação de bens móveis, que hoje não é tributado nem pelo ICMS nem pelo ISS, ele será tributado pelo IBS e pela CBS. Então, isso aqui já é uma forma de culturalizar o contribuinte que ele vai ter que emitir uma nota. Inclusive, nós vamos ter que depender do regulamento ou de uma nota técnica para saber que modelo de nota é essa para alocação de bens móveis, que nós não temos ainda. Apesar de ser definida pela Lei Complementar 214 de 2025 como uma operação com bens móveis, né, mas nós não temos um modelo de documento específico para alocação de bens móveis. Então, nós vamos ter que aguardar essa determinação para saber qual modelo de documento vai ser esse para esse segmento econômico específico, que nós não temos hoje. Mas o raciocínio é esse. O raciocínio é esse. E por isso, Vanildo, que eu venho batendo na tecla. A reforma tributária ela já começou há muito tempo. O problema é que ela tem várias portas de entrada. Então, às vezes, o profissional ele foca só na tributação ele pensa só na tributação em si, só do recolhimento em si. Mas tem uma série de janelas ali, uma série de portas de entrada em que você tem que colocar já o radar. Por exemplo, a gente já falou muito do ambiente de teste para os XMLs. E esse tem que colocar no radar para já fazer o ambiente de teste, que já começou, já está liberado. Então, assim, a reforma tributária ela não começou ontem. Então, por exemplo, toda a roupagem aqui desse decreto justamente ele está alinhado com o quê? Ele está alinhado com as diretrizes da reforma tributária. É por isso que está exigindo emitir o documento fiscal para esses quinais de locação de bens móveis sem o destaque do ISS, porque não precisaria emitir. Se não é serviço, eu não preciso emitir nota. Tanto é que hoje as empresas desse segmento oferem os rendimentos por meio de quê? De fatura ou contrato com recibo, já recebe. Então, o racional que está por trás disso realmente é isso. Digamos assim, domesticar o contribuinte e fazer ele entender que
no segmento de locação de bens móveis, agora vai passar a emitir nota fiscal de serviço. Nós só não temos ainda o modelo, mas aí o regulamento ele vai determinar isso. Vê se tem mais algo aqui que a gente pode falar. Então, tem essa questão da obrigatoriedade, tá? De emitir nota fiscal sem o destaque do imposto para esses quinais. O decreto também estabelece que o órgão municipal fazendário, ou seja, a Prefeitura de Goiânia, ela disponibilizar aos contribuintes o acesso ao sistema emissor de nota fiscal de serviço eletrônico durante 60 dias. Tá? Nós estamos entendendo o quê? Que é que esse portal, na nossa avaliação aqui, que ela quis dizer, o legislador aqui municipal, ele quis dizer o quê? Ele quis dizer que o portal que você utiliza hoje, gratuito, ainda vai ser disponibilizado ainda 60 dias da implementação, que é 1º de outubro de 2025. Bateu os 60 dias, você já tem que estar com um programa particular para emitir essas notas fiscais de serviço. Tá? E parágrafo único aqui, ele fala, os contribuintes poderão, parágrafo 1 do artigo 39, os contribuintes poderão optar por qualquer sistema emissor de nota fiscal eletrônica disponível no mercado para emissão de notas fiscais. Então, ele fala que você pode adquirir qualquer sistema aí, sistema emissor de nota fiscal. E outro detalhe também, muito importante, nesse modelo novo aqui de layout da nota fiscal de serviço, ele é até idêntico, ele é semelhante acho que praticamente é igual, o mesmo contorno da de Aparecida, da nota fiscal de serviço de Aparecida de Goiânia. Outro detalhe aqui é que, por exemplo, nos serviços de construção civil, você vai ter que colocar código da obra, tá? Serviço de engenharia, você vai ter que colocar aquele código do responsável técnico da obra, você vai ter que colocar para poder validar a nota, tá? Isso aí está previsto também lá no decreto, que esses serviços esses códigos vão ter que ser colocados aqui no layout desse documento. Então, tem que se colocar todas essas questões no radar. Porque, caso contrário, mas eu acredito que o software, o TI, como vai ser um software particular, né, eu acredito que o TI desse software está por dentro, né, ele vai estar por dentro dessas questões técnicas que tem que ser preenchida para poder validar a nota. Né? Então, são situações que a gente vai ter que colocar no nosso radar aí, principalmente para quem está na área de construção civil, serviço de engenharia. Tá? Tem um outro detalhe muito importante desse decreto também, os campos de código de obra, tá? De código de obra, CNO, e o código de anotação de responsabilidade técnica. E quem que tem que fazer isso na nota? Quem que é o prestador de serviço que tem que informar esses dados nesse novo layout? Serviço de engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção civil, manutenção, tá? Saneamento. Então, esses são um dos segmentos da área de prestação de serviço que vai ter que informar esses dados na nota. Tá? Se tem mais algum outro detalhe assim, que eu pude ver, mais importante, o tomador de serviço ele vai ter que dar um aceite, tá? Vai ter um campo nesse sistema de gestão e arrecadação do ISS, vai ter uma opção para o tomador dar um aceite nessa nota, para ele validar ali, olha, está certo, tá, os valores dessa nota está ok, está de acordo com o contratado. Então, o tomador também vai dar um aceite nesse portal. E esse portal, e essa plataforma, esse sistema de gestão, o contribuinte ele vai ter acesso. Ele vai ter acesso porque existirão declarações, a apuração do ISS do município de Goiânia, ele vai ser realizada onde? Nessa plataforma, nesse sistema de gestão. E lá você vai logar, segundo o decreto, inicialmente por certificado digital, ou no segundo momento, com uma senha cadastrada junto à prefeitura, e futuramente pelo Gov.br, tá? Nível ouro. E pelo Gov.br nível ouro. Você vai conseguir acessar. Certo? E por que isso também? Porque, além do aceite, a declaração da apuração do ISS, uma declaração eletrônica, ela vai ser feita nesse sistema. A nota você não emite nele, a nota é no sistema particular. Mas a apuração do ISS, o fechamento,
que é por meio de uma declaração eletrônica, vai ser nessa plataforma, nesse sistema de gestão da prefeitura. Tá? Então, e esse aceite ele tem que ser feito até o quinto dia do mês subsequente ao da emissão da nota fiscal de serviço. Tá? Se não acontecer o aceite, a prefeitura já vai presumir que está tudo ok. Então, o tomador tem que estar no radar do tomador essa questão também. A gente verificar se tem mais algum detalhe. Ah, tá. Tem algumas situações. Na verdade, assim, todos os profissionais vão ter que ficar atentos nessa, porque tem muito detalhe no decreto. Eu trouxe aqui só o que eu achei que é as questões mais importantes, mas depois é interessante o profissional ficar atento. Por exemplo, vai ter uma declaração eletrônica para o salão parceiro, aquela relação de salão parceiro e profissional parceiro, né? Então, vai ter uma declaração eletrônica exclusiva para esse salão parceiro, para que esse contribuinte do ISS ele faça ali a apuração do ISS, exclusiva para o salão parceiro. Tá? E outra coisa... Manel, levanta a mão aí, ó. Manel. Fala, Manel. Manel. Liga o microfone, Manuel. Pode estar desligado. Tá. Boa noite, pessoal. Ô, Leandro, e para outubro, agora, 1º de outubro, o que mesmo é obrigatório fazer, já que o prazo, a obrigatoriedade é para frente, não é isso? Não, é assim, mano. O que o decreto da prefeitura determina é o seguinte: para quem já faz o emissor de nota fiscal de serviço, para quem já emite nota fiscal de serviço por meio do seu software particular, já pode fazer os testes agora, porque tem um link que você acessa e faz o cadastro, tá? Então, você já pode fazer os testes. Para quem já utiliza o sistema próprio, particular, já emite nota fiscal de serviço a partir do seu sistema particular. Quem utiliza pela plataforma do município de Goiânia, no decreto, a prefeitura estabeleceu que ela vai dar 60 dias a contar dessa implantação, que é de 1º de outubro de 2025, ela vai dar mais 60 dias para você utilizar a plataforma, certo? A plataforma que você emite hoje. Depois bater os 60 dias, você já tem que estar com software particular. Por quê? Porque os contribuintes não vão emitir nota mais, não vai ter essa plataforma gratuita que tem hoje. O contribuinte ele vai ter que adquirir, vai ter que custear esse programa particular. O sistema que a prefeitura cria, que é de gestão e arrecadação do ISS, é para validar a emissão da nota. Só que a nota não é validada por esse sistema. Aliás, ela não é emitida por esse sistema, ela é emitida por seu software particular. Como software para a nota 55, mercantil, de produtos. Então, você vai ter que ter um sistema particular para isso. Então, outubro, vamos emitir normalmente no site da prefeitura. Para quem quiser ficar esperando, não, bem, sim. Mas assim, no último caso, ele pode emitir. Só que para dezembro, não. Para dezembro é obrigatório ser pelo sistema. Pelo sistema próprio. O Fábio levantou a mão aí, Fábio. Só observando que as empresas que nascerem agora já nascem com a obrigatoriedade, né? Sim. Não tem esse 60 Aí, dias. mano, o seguinte, se você for, o que você tem que trabalhar com o seu cliente? Já trabalha com o cliente para ele adquirir esse software o mais rápido possível. Tudo bem, tá certo. Entendeu? Não vai deixando ele levar, porque igual a gente está batendo essa tecla toda terça-feira. Isso aqui que a gente está falando, tudo deriva da reforma tributária. Isso aqui tudo está derivando já das exigências da reforma tributária já a partir de janeiro de 2026. Então, o que o município de Goiânia está fazendo? Está se antecipando. Tanto é que ele já deixou bem claro. Olha, quem já emite nota fiscal a partir de software particular, já faça os testes. E quem utiliza o programa, quem utiliza a plataforma da prefeitura, eu vou dar mais 60 dias. Então, assim, contribuinte porque ele vai ter que se adaptar ao software,
a questão financeira, a questão de parametrização. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Não dá para deixar isso para cima da hora. Não é porque tem contribuinte aí que, se ele souber que é 60 dias, ele vai deixar para implantar no último dia. Tá certo. Não entendi. Obrigado. Leandro, Beleza. você já falou da obrigatoriedade dos bens, locação de bens móveis? Já acabei de falar agora que tem que colocar no radar, porque vai ser obrigatória a emissão da nota. Embora não destaque o imposto agora, mas já tem que pegar no gosto, né? Já tem que emitir a nota, é obrigatório. Então, e isso aí é um detalhe também muito importante, que, por exemplo, as locador, por exemplo, locador aí de caminhão-pipa, retroescavadeira, equipamento gerador de energia elétrica, todo esse segmento que está vinculado direto ou indiretamente ao segmento de construção civil, já tem que formalizar a orientação para os clientes desde agora, porque não é do cotidiano deles emitir nota, porque primeiro que é dispensado, porque não é serviço. Então, hoje basta a emissão de uma fatura ou de contrato associado a um recibo, legalmente ele já pode oferir um rendimento. E, obviamente, ele vai tributar os federais, lógico. Mas, assim, é uma virada de chave para isso. Né? Para os empresários desse segmento, vai ser uma virada de chave. Então, já começa por aí. Para quê? Já para ir se adaptando à reforma tributária. E vai ter mais coisa pela frente aí, fora obrigação acessória, vai ter várias questões, vários desdobramentos sobre locação de bens móveis. Por exemplo, o momento de arrecadação, o momento do fato gerador do IBS e da CBS é no momento em que se torna devido o pagamento. Só que você tem que saber interpretar esse momento em que se torna devido o pagamento para esse segmento econômico. Então, vem muita coisa pela frente aí com a reforma tributária. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. O Fábio, tem uma declaração eletrônica exclusiva só para o salão parceiro, tá? Uma declaração de serviço eletrônico. Outro detalhe também, vai ter uma declaração. Essa declaração, pessoal, eletrônica de serviço, é ali onde se faz a apuração do ISS nessa plataforma da prefeitura, tá? É onde você vai realizar ali a apuração do ISS. Então, vai ter uma declaração eletrônica também de serviço só para o segmento de construção civil, tá? Uma exclusiva para a construção civil destinada à apuração do ISS desse segmento. E detalhe, tá? Detalhe. Essa declaração, ela já se amolda ao entendimento de uma portaria CINFRA, aqui, do Estado de Goiás, que você não pode deduzir os materiais da base de cálculo do ISS que não sejam produzidos pelo prestador. Muito cuidado. Então, essa declaração eletrônica, ela já está alinhada à portaria CINFRA, que ela saiu, acho que foi semana passada que ela foi publicada, tá? Só ali, a portaria só reforçou o entendimento do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, nesse sentido. Então, não se pode deduzir a base de cálculo, nem o município de Goiás, onde a CINFRA tem obra, você não pode deduzir a base de cálculo, os materiais da base de cálculo do ISS, exceto os que foram produzidos pelo prestador de serviço, ali pela construtora, né? Então, vamos ver se tem mais algum detalhe aqui mais importante sobre esse portal, sobre essa plataforma. Bem, pessoal, acho que a gente já falou que os pontos, pelo menos os pontos que eu avaliei mais importantes, nós já falamos aqui sobre essa plataforma e o modelo da nota fiscal de serviço eletrônico, a gente já mostrou também. Eu acredito que seja isso, tá? Mas tem que colocar no radar que tem alguns outros detalhezinhos, mas não são tão importantes, mas no cotidiano do contribuinte pode influenciar, tá? Leandro, lá quando ele altera o artigo 77 lá do regulamento, né, que ele inclui o parágrafo 1º e o parágrafo 2º, que é com relação à intimação, escrita eletrônica, que são obrigados a prestar à autoridade administrativa todas as informações de que dispõe com relação aos bens, negócios e atividades.
né? Ele esclarece lá no parágrafo 2º que os síndicos mencionados no inciso 4 do CAPT, que são síndicos, comissários e liquidatários, eles também abrangem todos os administradores de condomínio vertical, horizontal e administradores de conjunto de imóveis, com acesso restrito, residencial ou não. Sim. Né? Encampou tudo isso aí. Vanildo, Bom, Leandro, na verdade, resumindo, a prefeitura pegou lá o. Se você olhar esse, vamos dizer assim, um DANF da nota fiscal de serviço, isso é a mesma coisa que os MEI emite, é o padrão nacional. Então, a prefeitura criou um sistema que fica no meio do caminho, ou seja, criou um pedágio, ou seja, fosse uma estrada, criou um pedágio, você não pode ir reto e mandar o documento direto lá para o SERPRO. O SERPRO é que cuida da parte operacional e técnica dessas notas fiscal de serviço no ambiente do SERPRO. Então, aí criou esse sistema aí para molhar a mão de alguém, não sei, né? E aí, ou seja, mas no fim, a gente está seguindo o padrão nacional. Por trás disso aí, se você olhar, até esse próprio modelinho aí de como vai sair o documento fiscal, é como a nota de um MEI. O MEI emite nota atualmente lá no Portal Nacional, só que muitas prefeituras sempre estão caçando meio de fazer coisa para a gente duvidar, né? Assim, não tem por que fazer um sistema disso aí, se existe o padrão nacional liberado para a prefeitura. As regras, tudo bem, poderia até fazer alguma coisinha, mas tem coisa aí que não tem por que eu ter um sistema. E outra coisa, um sistema que eu vou ter que gastar, se eu fosse no padrão nacional, a pessoa entra lá no site e emite a nota com login, conta Gov. Agora, outro sistema aí, ou seja, para quem emite muitas notas, realmente justifica adquirir um software, mas a maioria emite pouquinhas notas, teria que ter um site, um lugar para entrar. Não, tudo é via web service, você tem que comprar um sistema, nem que seja R$ 30, mas a empresa aqui que disponibiliza o ambiente vai vender um software, venda casada. Então, assim, e também que eu reparei nisso, que agora, ou seja, essas, por exemplo, plano de saúde, eles vão ter que emitir uma nota para cada CPF, né? Agora não tem mais para onde correr esse negócio de declaração com um monte de gente que compõe aquele valor total que está sendo apurado de imposto, né? Agora é uma nota para cada CPF. Em relação à reforma tributária, as operadoras de plano de saúde vai ter mais um detalhe, vai ter que verificar, você vai ter que verificar o local da operação para determinar a alíquota que vai influenciar na emissão do documento fiscal. A gente tinha até falado isso, acho que, salvo engano, a gente tinha falado na terça passada. Então, realmente vai ter bastante alteração no segmento de operadora de plano de saúde, tá? Com o advento da reforma tributária. Tá? E também tem umas questões no decreto, foi até bom você ter falado de plano de saúde também, porque eu acredito que no decreto vai ter uma declaração também de serviço eletrônico para apuração do ISS, voltada só para plano de saúde. Então, vai ter que colocar no radar, a partir de outubro de 2025, vai ter que estar bem ligado, a assessoria, principalmente quem assessora o segmento econômico de locação de bens móveis. Tá? Vai ter uma declaração de cooperativa e plano de saúde, exclusiva só para ele. Tá? Então, tudo isso que assessora esse tipo de segmento vai ter que ficar atento para cumprir essas obrigações acessórias, porque essa declaração ela vai ter penalidade. O decreto não nos trouxe. A gente vai depender de ato do prefeito, né? Mas que essas declarações vão ter penalidade, vão. Essas declarações de serviço, essa declaração de serviço eletrônica, que nada mais é a apuração do ISS, né? Mas vai ter prazo para cumprir ela. Com licença. Aí, seguindo esse raciocínio aí do Vanildo, né, tem muitas empresas que emitem só uma nota por mês. Né? Pessoal fisioterapeuta, profissional liberal que registrou a empresa para CPJ, né, que era funcionário, tem muitos casos desses. Aí ele vai ter que contratar um sistema para emitir uma notinha por mês. Né? Vamos ver se para frente não vai ter uma saída aí para melhorar, né? Porque realmente
é difícil até de passar isso para a pessoa vai chorar, mas fazer o quê? E essa ideia essa ideia ela foi absorvida do Distrito Federal, né, de Brasília. Isso já foi implantado lá e essa ideia foi capturada para cá. Toda essa ideia, toda essa construção, ela foi capturada lá de Brasília, do Distrito Federal. Isso já foi implantado lá. E segundo os gestores, eles falaram que deram muito certo lá, né? E trouxeram para implantar aqui. Né? Leandro, Hum. esperar o que veio do DF, né? Coisa boa não é burocracia. Lugar que só fabrica burocracia, que não produz um prego, não abate sabão, só produz burocracia. E suga o dinheiro do resto do país inteiro. A maior renda per capita do país, assim, em relação do PIB, população, IDH, essas coisas. Não produz nada, não sai nada lá, só burocracia. Esperar o quê? Mas assim, Goiânia, prefeitão aí, rapaz, o bichão mesmo, ele tá doido. Se a gente esperar que a coisa tá feia, vai piorar, pode esperar que vai piorar mesmo. Eu falo o seguinte, viu, Vanildo? Eu acredito que o que as assessorias contábeis têm que se preocupar é com a tributação. Essa parte operacional, dia ou menos dia, ela vai funcionar, ela vai acontecer e as notas vão ser emitidas lá. Eu entendo que o que o profissional tem que se preocupar de fato é com a parte da tributação que a reforma tributária vem trazendo e todas as suas nuances. Isso aqui é questão operacional, mas cedo ou mais tarde, ou que seja numa plataforma, que não seja, isso aí vai se desenrolar, isso vai acontecer. Eu acho que a grande questão é os profissionais estarem atualizados no que vai acontecer, no impacto em cada segmento econômico. Eu acho que o foco, eu entendo que o foco ele tem que ser na tributação dos segmentos, o que vai mudar, o que não vai mudar, tá? Hoje, para você ter uma ideia, hoje pela manhã eu participei fui convidado para participar de uma live fechada, e lá eu falava que foi colocado uma situação de crédito, né, que a empresa que vende para consumidor final, ela ia abrir mão de créditos, e eu falava lá que não. Eu falava, olha, é casuístico. Eu só vou saber se eu só vou saber se eu posso desprezar aquela apropriação de crédito para aquele segmento, ainda que eu atenda o consumidor final, ou seja, eu não estou no meio da cadeia, só depois que eu fizer o planejamento tributário. Inclusive, eu dei até um exemplo que eu dou muito, que eu costumo dar da pizzaria. Eu não sei se o crédito dos ingredientes vai fazer eu tornar o meu preço mais competitivo. Então, o que eu costumo falar? Não siga o que a maioria está falando. O advento da reforma tributária, ela trouxe uma visão casuística, ou seja, é empresa por empresa, fluxo de caixa por fluxo de caixa. Então, por exemplo, o que serve para uma empresa do mesmo segmento, uma empresa de um segmento, não vai servir para outra empresa do mesmo segmento. Aí a pessoa pode perguntar, por que, Leandro? Porque os recebíveis de uma empresa pode ser todo dia 20 do mês. Os recebíveis de outra pode ser dia 10. Aí no que isso importa para o empresário? O que interessa é o que importa para o empresário. Que se o vencimento dos tributos novos acontecer antes do meu recebimento, quando eu vendo a prazo, eu estou com um problema no meu fluxo de caixa. E aí é por isso que é divulgado lá fora que os contratos têm que ser revisitados, que tem que haver reprecificação. Então é isso. Então, assim, tem muito trabalho para fazer, e já agora, desde 2025. Porque em janeiro de 2026 tem a alíquota teste sendo destacada nos documentos fiscais. Janeiro de 2026 já tem que estar destacado as alíquotas teste nos documentos fiscais. Sob pena de não destacar, recolher o IBS-CBF. Vai compensar? Vai, se eu tiver saldo. Mas primeiro eu tenho que pagar. E para mim pagar, eu vou ter que causar o quê? Um esforço no caixa da empresa. Então, assim, tem muito trabalho pela frente, tem revisão de cadastro de produtos, você tem que saber se NCM dos produtos está certo. Porque, por exemplo, se você olhar um segmento de bares e restaurantes, se tiver um NCM com bebida alcoólica lá, aquela receita da bebida alcoólica não pode reduzir ali, tem 40%.
Ou seja, eu estou onerando meu cliente na parte da tributação. Então, eu vou precisar fazer uma revisão de cadastro de produto. Fala aí, presidente Veraldo. Bem, o Vanildo fica falando aí, né? Esses contabilistas velhos, né? Esses contabilistas velhos, certo? Que sofreram muito, muito, muito sofreram. Olha, eu imagino assim, certo? Que na época, na minha época lá, quando eu tinha antes empresa, gente, a gente precisava pegar os livros e levar na Receita. E ficava uma fila aqui na Receita, na Rua 20, para entregar certos livros, entregar a declaração, entregar os livros, coisas assim, certo? Hoje, a facilidade, Ivanildo, é tão imensa, é infinitamente imensa, certo? Para que o contador preste o serviço tecnicamente, só precisa de um computador, certo? Que ele vai fazer isso. Você tem ideia, Vanildo? Eu ia comprar uma máquina RUF, na época, uma máquina RUF, ela custava nada mais, nada menos do que 6 Passat Zero. Não sei se você viu um Passat Zero. Hoje, um carro bem moderno, está custando 100 mil reais. Eu precisava, para pagar uma máquina dessa para trabalhar, eu precisava de 6 Passat Zero. Era dinheiro para encardir na época, em 1974. Eu me lembro bem que a máquina custava 629 mil reais e o Passat custou nada mais nada menos que 140 reais, certo? Então, é isso que é a evolução, ela veio para facilitar para a gente. É claro que esse pessoal, ele trabalha com a cabeça e ele tem que cobrar mesmo, amigo. Não tem jeito não, meu amigo. Infelizmente, nós temos que submeter a isso. Agora, cabe a nós produzir e ganhar dinheiro. Só isso, Rodrigo, tá? E o cálculo da correção monetária? É? E o cálculo da correção monetária, que era uma canseira, né? Cálculo da correção monetária. Foi a melhor coisa, eu ganhei dinheiro absurdo, certo, no cálculo da correção monetária. Eu tinha uma tabelazinha que uma vez eu fiz uma tabela, juntamente com o Edson Campos Pinto, eu peguei a tabela, mandei para a Receita Federal estava errando a tabela de correção monetária, ele fez do jeito que eu pedi em Goiás e me agradeceu também, certo? Essas as coisas, certo, que a gente não conta para esse contabilista antigo, porque ele foi um suporte muito grande para nós, o Bonito. Olha, eu estou contando aqui para ele, ó. Ele está falando que foi uma briga boa, ó. Olha essa aí, Decreto 1598. Foi verdade ou não foi? Nós modificamos a tabela de correção monetária, foi? Nós conseguimos falar com o secretário da Receita Federal, Everardo Maciel, quase 10 horas da noite, né? E aí mudamos, era a tabela do Decreto-Lei 1598. Ele Agora, fica assim. Hoje, Edson, hoje a facilidade para fazer contabilidade é imensa, né? Naquela época nós fizemos uma tabela gigantesca na unha, na calculadora. Era. Muito bom, muito bom. Boa lembrança. Ele fica só nos bastidores, escutando. Tá. Presidente, Vanildo, só puxando o gancho também, Vanildo, eu me lembrei de outro detalhe hoje. Hoje nós estávamos numa live hoje pela manhã com 100 pessoas, mais ou menos, e uma pessoa levantou um caso muito importante. Eu até lembrar que eu acho importante trazer esses detalhes aqui. Olha para você ver a questão. Está se cogitando muito a questão dos optantes pelo Simples Nacional em recolher os tributos novos por dentro ou por fora, né? Então está se cogitando muito isso. E se cogitou lá, teve uma ideia de uma pessoa que estava participando e falou o seguinte: não, faz o seguinte, para mim não recolher o IBS e o CBS por fora do DAS, por fora da guia do Simples Nacional, é simples. Eu continuo com elas dentro do Simples, pagando a alíquota reduzida, ali na faixa do Simples, e eu diminuo minha margem de lucro.
Só que olha o problema. Por que eu falo que a reforma tributária ela é casuística, ela é por empresa, ela é por fluxo de caixa? Olha só. Se eu tenho um cliente que os recebíveis dele, ele faz bem, ele revende ali bem um serviço a prazo, ele fornece bem um serviço a prazo. Se os recebíveis dele for depois do vencimento dos tributos, o fornecedor baixar a margem de lucro dele para vender mais barato não vai resolver. Por quê? Porque ele vai ter um débito de IBS e CBS antes de receber do cliente. Então, nesse caso, baixar a margem de lucro e adquirir, ter um custo de aquisição menor, não vai adiantar. No caso dele, o que vai servir é crédito. E o crédito cheio. Então, o que acontece? Esse tipo de fornecedor não vai servir para esse perfil de cliente. Por quê? Para esse perfil, ele vai querer o crédito cheio. Então, assim, não tem padrão. Porque atende o consumidor final, é pizzaria, hamburgueria, um comércio varejista de película de celular. Não, então eu vou ficar com IBS e CBS por dentro. Não, você tem que fazer planejamento tributário. Não tem receita de bolo. É casuística, é caso a caso. Mas beleza, pessoal. Um outro detalhe também, que eu entendo que é importante também, por exemplo, é justamente sobre o CIB, né? O Cadastro Imobiliário Brasileiro, tá? E nós estávamos avaliando que esse cadastro ele vai um dos partícipes que ele vai influenciar muito, que ele vai impactar muito, é para o locatário. Então, pessoal, o que vai ser esse CIB? Esse CIB vai ser um cadastro que vai ter códigos de cada situação de cada imóvel, tá? E ele vai ser um submódulo do SINTER, né, que é um Sistema Nacional de Informações Territoriais. Então, o SINTER ele vai absorver esses códigos do CIB. Então, um terreno ele vai ter um código, o apartamento vai ter um código, a casa vai ter um código. Então, assim, e isso vai favorecer a Receita Federal ali, saber quem mora em qual imóvel e quem está pagando ou recebendo o aluguel. Quer dizer, se eu tenho um imóvel que eu declaro lá no imposto de renda e digo que é minha residência, mas esse imóvel, na verdade, ele é locado, com o CIB, com o advento do CIB, que vai fazer, que é um submódulo SINTER, a Receita Federal vai ter como saber. E se o locatário ele não informa isso na declaração, lá na ficha de pagamentos efetuados, ou informa de maneira inexata, ele vai ser autuado. Por quê? Porque esse cadastro do CIB ele vai trazer informações que hoje a Receita Federal ela não consegue. Então, quem que vai fornecer, quem que vai ter que utilizar esses códigos do CIB para fornecer para a Receita Federal? Os cartórios notariais, por exemplo. Então, eles vão mandar toda a informação que ele tiver de bem imóvel, ele vai informar para a Receita Federal e a Receita Federal ela vai ter condições de saber cruzar essas informações e, principalmente, saber quem mora, em qual imóvel, quem está pagando e quem está recebendo. E, obviamente, ela vai cruzar onde? Lá na declaração de imposto de renda de pessoa física. Então, com base nessas informações, a Receita Federal ela pode identificar divergências entre o que o locatário ele declarou ter pago na ficha de pagamento efetuado e o que o locador declarou como rendimento de aluguel. Então, assim, caso o locatário ele não declare os valores pagos ou declare de forma incorreta, ele poderá ser autuado em 20%. Vou ter o dispositivo o amparo legal, Lei 9.430 de 96, artigo 44, inciso 1, sobre o valor do aluguel não declarado. O cruzamento de informações pelo CIB e SINTER torna mais difícil que a ocultação dessas informações e aumenta o risco de autuações e multas para quê? Para ambos os lados. Tanto locador como locatário. Então, na prática, isso significa o quê, pessoal? Que com a utilização da adoção do Cadastro Imobiliário Brasileiro e o compartilhamento desses códigos, desse cadastro com o SINTER, haverá fiscalização mais rigorosa sobre os acordos informais de não declaração entre locadores e locatários, obrigando ambos o quê? A formalizar os contratos de aluguel de imóveis e informar corretamente os valores na declaração de imposto de renda, sob pena de multas severas e outras sanções. Então, esse CIB ele vai pegar a partir de janeiro de 2026 também, tá? Vai pegar a partir de janeiro de 2026. Então, pessoal, a virada de chave é grande, tá?
virada de chave é grande. Então, quem assessora aí locatário, pessoa física, né, locador, pessoa física, então tem que ficar atento nessa virada de chave. Vanildo, fala. Seu Veraldo, primeiro, é o que eu falei, não foi no sentido de diminuir a profissão, o contador que tem mais experiência, não, é no sentido, assim, das mudanças, assim, hoje em dia, eu querer reter livro fiscal é inaplicável, porque a pessoa está me devendo, eu não vou devolver os livros, essas coisas, igual fazia antigamente. Hoje em dia os livros tudo é digital, então não existe esse negócio de reter livro, entendeu? Eu comparei a prefeitura nesse sentido, a prefeitura está no mesmo sentido, de querer estar recebendo documento fiscal, sendo que tem um lugar lá que é de graça, onde ela pode armazenar os documentos, mas ela quer pagar uma empresa para ter um software para mandar para ela e depois esse software mandar para o Portal Nacional, ou seja, dá uma volta. Entendeu? Não é no sentido de diminuir o contador que já tem anos de profissão, não é nesse sentido, não. Leandro, tá? Mas me tira uma dúvida a respeito desse. Eu entendi a finalidade desse cadastro, tá? Mas assim, eu vou no João, ele tem uma casa para alugar, alugo, faz um contrato de gaveta, entre eu e ele. Pago ele, tá? Ele não declara, nem eu declaro. Onde é que o cartório vai entrar no meio disso aí que vai me entregar, ou vai entregar o dono do imóvel que eu loquei? Ou seja, eu não fiz nada em cartório, não registrei contrato em cartório, tem contrato de gaveta. Então, assim, só pelo fato de ter o imóvel no nome do João, a Receita Federal vai subentender que ele está alugando para ele ter um imóvel? Lá no esse CIB esse cadastro CIB que o cartório ele vai ter que repassar essas informações, ele vai pegar um código desse CIB, ele vai pegar um código desse CIB e vai compartilhar isso por meio do Sinter para quem? Para a Receita Federal. Então, o que ela vai fazer? Esse código vai explicar se esse bem imóvel ele é residencial, se esse bem imóvel é só residencial. Só que se esse imóvel, ele, lá na ficha de declaração de imposto de renda, for só residencial e não for locado, e o locatário informar na declaração dele que ele paga aluguel e informar o CPF, vai cruzar. Mas isso já é feito hoje, já dá esse cruzamento. Se alguém declarou que me pagou aluguel e eu declarei que eu não recebi, provavelmente eu vou para a malha. Não, mas não é o fato de ter um imóvel. Assim, eu acho que isso é mais no sentido de só negar, declarar que eu tenho um imóvel, sendo que eu tenho documentado do cartório, mas eu não declaro para a Receita. Não, mas não nessa potência, Vanilla, porque é o seguinte, a gente não faz nem ideia ainda de como que vai vir a descrição desses códigos do CIB. Esse que eu te dei da declaração de imposto de renda, isso é só um exemplo, mas a Receita Federal vai utilizar de outras situações, tá? Eu não estou fechando aqui o arcabouço que a Receita Federal vai utilizar, não. Isso é só um exemplo que eu te dei. A potência da descrição desse cadastro CIB, ela vai dar condições da Receita Federal, numa auditoria eletrônica, ela presumir. Porque a gente não pode esquecer que o ente tributante ele pode presumir. E aí, cada contribuinte ingressar com elemento de prova. Então, assim, esse foi só um exemplo que eu te dei. Só que esse código do CIB, ele vai vir com descrições mais precisas. E que através dessas descrições que vão para o Sinter, o Sinter caminha para a Secretaria da Receita Federal, ela vai conseguir ter uma potência de cruzamento maior do que ela não tem hoje. São situações que ela não consegue capturar hoje. Então, assim, vai ter que olhar o código, quais são esses códigos do CIB, quais são essas descrições, e avaliar outros meios, né? E avaliar outros meios que a Receita Federal pode chegar a essa malha, a esse cruzamento. Isso aí foi só um exemplo que eu dei, tá? Aqui não dá para mim precisar para você tudo que a Receita pode fazer para conseguir cruzar. O que eu posso te afirmar é que esse cadastro vai dar uma potência para a Receita Federal de cruzar esses contratos informais de aluguel entre locador e locatário muito maior que ela tem hoje. Agora, vai ter que se observar o quê? Os códigos desse CIB, quais as descrições que vai ter, um bem imóvel, o bem imóvel ele sempre vai estar lá no cartório, ele sempre vai estar registrado lá no cartório. De um jeito ou de outro, ele sempre vai passar pelo cartório. Então, essas informações que o cartório vai passar, e não é só o cartório que vai passar esse CIB, não. Outros órgãos da administração vão passar as informações também. E vai juntar com o que o cartório passa. E aí a Receita Federal vai fazer o quê? Acumular toda essa estrutura de informações para justamente chegar a essa conclusão. Essa da declaração do imposto de renda que eu falei é só uma, tá? Aqui não tem como eu esgotar
o que a Receita Federal quais são os artifícios que ela vai utilizar para cruzar isso aí. Manel, Leandro, eu já estou vendo aí há uns 2, 3 anos, eu acho, aí, mais ou menos, que os imóveis rurais estão sendo substituídos, o NIF pelo CIB. Então, o CIB, para mim, até então, era imóvel rural. Então, os imóveis urbanos também vai ter o CIB, não é isso? Isso, urbano e rural. Como é que vai ter que fazer cadastrar esses imóveis? É urbano e rural. Hã? Para os dois, e das entidades que vão ter que fazer, que vão ter que atualizar, se adaptar a esse cadastro, esses códigos, um dos é justamente os serviços notariais de cartório. Né? Um dos. Mas outros entes que trabalham, outros órgãos que trabalham nessa regulação de imóveis também vão alimentar o banco de dados da Receita Federal. Por exemplo, eu tenho 2 imóveis. Como eu vou fazer? Eu vou ter que ir no cartório para fazer esse cadastro? Faço na Receita? Como é que funciona? Por enquanto, quem tem a incumbência de adequar o sistema são os cartórios, por enquanto, os cartórios e outros órgãos da administração pública. Certo. Está ótimo. Obrigado. Leandro, sobre a questão de como que a Receita vai pegar se eu tenho 2 imóveis ou 3, e eu aluguei, mas eu combinei com o camarada que ele me paga por fora e eu alugo por fora. Aí o camarada coloca na declaração dele o endereço do apartamento que ele alugou do camarada. A Receita vai pegar esses endereços, espera aí, você tem 3 imóveis no apartamento, no prédio Raial do Sol, né? E aí eu, que não tenho imóvel, informo esse endereço. A Receita vai, para lá. Você está morando no imóvel do Manel lá, entendeu? Um exemplo. Aí vai pegar. Vai pegar. Pega pelo cadastro do social, pega pelo cadastro de imposto de renda, vai saber que você mora no imóvel do outro. A inteligência artificial vai pegar isso aí rapidinho. Essa questão de locação, de contrato de locação informal, a partir de 2026, vai complicar mais ainda. E também, outra coisa, eu nunca fui obrigado a informar despesa, pagamento, despesa de aluguel no imposto de renda. Agora vai ser obrigado a declarar? Não, existe previsão legal para falta de informação lá na ficha de pagamentos efetuados ou declaração inexata. Certo. No caso do aluguel, 20% sobre o valor do aluguel. Mas só 20%? É 20%. Beleza, pessoal. Presença ainda está indo aí? Tá, né? Vou ficar até o final, que eu quero dar uma sugestão para vocês. Tá. Eu até tô lhe chamando porque eu lembrei daquela questão, achei muito interessante, que a senhora provocou sobre as cooperativas de saúde, né? A gente até trocou informação e eu trouxe aqui para a gente conversar. Já no ambiente de reforma tributária, né? Então, pessoal, é o seguinte, o que a presidente Sucena tinha perguntado à época, nessa terça-feira, acho que foi retrasada, sobre cooperativas de plano de saúde e associado também a compras coletivas, né? Questão de compras coletivas. No caso das cooperativas de saúde... Leandro, sim. Me parece que a Liomar quer fazer uma pergunta a respeito daquela outra pergunta, certo? Você vai entrar em outro caso? Sim. Sucena, você tinha uma pergunta antes? Não, eu queria só falar com o Vanildo, que eu levantei a mão, que ele falou uma coisa sobre retenção de documentos. Gente, não tem nada a ver não, mas vou aproveitar um ensejo. Eu tenho recebido muitas indagações de contadores sobre a questão de reter documentação de cliente por falta de pagamento. Todo mundo sabe que isso é infração, não pode, né? Ponto. Então, assim, hoje, eu sempre falo para a pessoa, se coloca no lugar do outro, se coloca sempre no lugar do outro. É claro que hoje os documentos são todos digitais, a gente não... Se o cara quiser, ele não precisa pegar nada com a gente, só a parte de departamento pessoal. Então, ele vai com o certificado digital, ele capta tudo. E aí eu falo assim, em vez de você brigar com o contador, porque o contador não tem nada a ver com isso, o grande problema é o empresário, é preciso ter o quê? Um bom contrato de prestação de serviço e, na falta do pagamento,
judicializar a questão, não ofender, não brigar com o contador. E, assim, infelizmente, a gente não tem um banco de dados negativo para a gente falar mal dos clientes, né? Mas é o que eu falo, o cara que saiu de você devendo honorário vai sair do outro também. Paciência. Agora, toma cuidado com esse negócio de retenção de documentação. Só pegando o gancho do que o Vanildo falou, que não tem nada a ver, mas só pegando o gancho, porque está tendo muita denúncia de cliente a respeito disso. E assim, é ruim, a gente fica chateado, é claro, a gente também está aqui para proteger o contador. E a gente está aqui para orientar, para ajudar. Mas, gente, cliente é cliente, e os clientes estão mais espertos e dando um rodo na gente, ó. Então, nós que precisamos nos proteger com um bom contrato de prestação de serviço, tá bom? Era só isso, presidente. Liomar. Liomar. Liamar. Lia. Oi, Liamar, perdão. tá Vou ouvindo? falar. Não, que é aquela questão lá dos aluguéis, mesmo que seja contrato de gaveta, hoje você acaba de alugar, eles já querem que você já põe a conta de energia e de água no seu nome, então não tem como fugir. O dono do imóvel, você já pega, já tem que ir lá e já passar para o seu nome, a sua conta de energia e de água. Então já está comprovado que você mora no do outro. Não tem como fugir, não. Continua, Leandro. Tá, então, trazendo trazendo à voga aqui o item que a presidente Sucena tinha provocado em relação às cooperativas, presidente Sucena. Então, há um dispositivo legal na Lei Complementar 214/2025, que ele trata o seguinte: as operações entre a cooperativa e o associado, nessa relação, no caso, vamos tratar aqui de uma cooperativa de saúde. O associado, ou seja, o médico, ele fornece serviço para a cooperativa do qual participa. A Lei Complementar, ela prevê, 214/2025, ela prevê um regime específico que visa o quê? Preservar a não cumulatividade, mesmo com a aplicação de alíquota zero. O que acontece? O associado, quando ele fornecer o serviço para a cooperativa, esse serviço, quando ele fornecer para a cooperativa, ele fornece a alíquota zero, certo? Ele fornece a alíquota zero de IBS e CBS para a cooperativa, tá? Só que o associado, ou seja, o médico aqui em questão, ele pode fornecer os créditos dele dos bens e serviços que ele utiliza para prestar serviço para a cooperativa. Ele pode transportar esses créditos, transferir esses créditos para quem? Para a cooperativa de saúde. E qual que é o racional disso? O racional disso é o seguinte: que quando o hospital pagar a cooperativa ela vai ter um débito, certo? Vai ter um débito de IBS para pagar. E aí, o que acontece? Como o associado da cooperativa forneceu o serviço alíquota zero para a cooperativa, porque ele é um associado, quem vai lá para o hospital prestar serviço a esse médico, a cooperativa, com os créditos que o médico vai fornecer para a cooperativa, mas só que aos créditos dos bens e serviços que ele adquiriu para poder prestar serviço para a cooperativa utiliza para bater no quê? No débito da receita que ela recebia do hospital. Certo? Agora, lógico que para isso, essa questão da alíquota zero fica a cargo da cooperativa, é opcional, não é impositivo. Se a cooperativa entender que ela deve optar por esse regime específico, aí todo fornecimento do associado para ela é alíquota zero. O problema é que, se o associado fornece alíquota zero para a cooperativa, ela não tem crédito. A previsão expressa na lei complementar que fornecimento alíquota zero, não incidência, isenção, suspensão, o adquirente do contratante, o adquirente do bem do serviço, ele não pode tomar crédito, fica vedado. Mas só que o que acontece? Para preservar essa cadeia de valor da cooperativa, o médico associado ele pode fornecer os créditos, inclusive o crédito presumido das aquisições anteriores dele, lembrando que é só dos bens e serviços que ele adquiriu para fornecer esse serviço, ele pode transferir para a cooperativa. E aí a cooperativa abate esse crédito no débito, certo? Isso é em relação ao segmento aí, em relação à cooperativa e associada. Agora tem um detalhe. Sobre as compras coletivas, nós não
observamos nenhuma situação específica na Lei Complementar 214/2025. Não vi nenhum dispositivo, nada falando explicitamente sobre compras coletivas. Agora, o que eu entendo, que nós avaliamos é o seguinte, que pode ser utilizado esse racional das cooperativas com associado com as compras coletivas. Aí vai ficar o seguinte, se quem compra desenvolve atividade econômica, pela habitualidade ou pelo volume, ele pode fornecer o crédito para o CNPJ que está comprando em nome deles, para poder abater, né? Então, quando a empresa de compra coletiva forneceu o que comprou para as empresas que estão ali no quadro societário, ou pessoas físicas, como eles já são contribuinte regulado do IBS e do IBS, ele abate com os créditos que ele tem na hora desse débito. Mas não tem nada específico na lei complementar tratando sobre compras coletivas, não tem. Então, ou é esse racional que nós avaliamos, ou uma outra situação seria idêntica da cooperativa. Em que sentido? Quando as empresas ou as pessoas físicas que estivessem fornecendo o pagamento para empresa de compra coletiva, fornecesse a alíquota zero, certo? E, de repente, transferisse os créditos das aquisições anteriores dele para essa empresa de compra coletiva. Seria uma das possibilidades aí, fazendo analogia com a cooperativa, mas não tem nada explícito para compras coletivas na Lei Complementar 214/2025. Viu, presidente? Alguma coisa mais? Pergunta que tem que fazer o nosso colega? Vanildo, fala. Eu queria perguntar para a Sucena, esse material que ela disponibilizou aí dessas divergências que a prefeitura parece que vai mandar, ou começou já a mandar, é lá no portal do contribuinte ou é na caixa postal lá do ECAC que vai chegar essas notificações de diferença de ISS? Endereço postal. Tipo assim, ó, a pessoa, o contribuinte do Simples entrou, vai estar tendo um aviso. Assim, ó, algumas empresas já foram identificadas a divergência e estão lá no DPE. Aí você tem que entrar lá no ECAC, tá? Mas, pelo que eu entendi, eles notificaram todo mundo. Então, tipo assim, eu vou notificar todo mundo, mas só algumas que já estão na malha. Aí você tem que verificar lá no DPS se tem ou não tem divergência. Aí, olha, lá não tem nada. Se não tiver nada, nada. Se tiver Eu nada, olhei nada. todas elas. Bom, Tem que ficar de alguma olho, coisa né? mais para perguntar para o nosso colega Leandro, para a Sucena? Eu que tenho Tem que mais alguma perguntar. coisa? Eu que tenho. Fala. Na verdade, eu quero dar uma sugestão. A gente não está conversando esse assunto em particular com o Leandro, mas eu acho o seguinte, todo dia, é muita coisa, a vida da gente é muita tarefada, meu Deus, não vai esquecendo. Eu gostaria de pedir, não sei se vocês concordam, como às vezes o Leandro traz o assunto e às vezes é muito disperso, eu acho que a gente poderia auxiliar os colegas e bater na tecla. Sei que o Leandro já fez isso, mas eu acho que é válido fazer de novo. A gente começar a falar da reforma tributária por setor. Então, Leandro, por exemplo, assim, ó, a gente sabe que a gente aqui tem um grande cliente que é o agro. Então, vamos falar assim, ó, o impacto diretamente no agro. O que vai acontecer com o produtor rural? Para que os colegas comecem a se preparar na questão da consultoria, de preparar o produtor rural, de quando que ele vai começar a recolher o IBS, CBS, o que vai acontecer. Você acabou de falar, dar o exemplo aí dos aluguéis, né? Que a gente sabe que aqui tem muitos contadores que trabalham também com imposto de renda. Eu acho que talvez, seu Everaldo, a gente acaba sendo mais produtivo, ele poderia trazer a legislação, mas ó, o nosso foco agora é produtor rural, porque também a gente conseguiria atrair mais pessoas, trazendo uma pauta específica para a gente discutir e debater. Esse é um ponto 1. Agora, um outro ponto, cadê os especialistas de imposto de renda? Eu não sei como vocês fazem, seu Everaldo, não sei se a Receita Federal está glosando muito imposto de renda, né? E na maioria das vezes a gente não tem procuração e tal. A notificação chega lá, o contribuinte nele. Como que vocês fazem para acompanhar? Porque, eu estou falando isso porque
começou a chegar a denúncia, e a sociedade, o contribuinte me procurar como presidente do conselho para falar assim, nossa, eu caí na malha, agora eu fui autuada, mas o contador nunca me falou, ele nunca me disse que tinha problema. Eu falei, mas espera aí, você não acompanha? Não, ficava tudo na mão do contador. Só que a gente sabe que se a gente não tiver a procuração, o contador não tem acesso. Aí me deu essa curiosidade de como vocês acompanham isso? Posso responder, Everaldo? Everaldo, posso Pode, responder? Sucena, pode. na minha situação, eu não faço procuração, aliás, eu não faço declaração de imposto de renda sem a procuração do meu cliente. Às vezes eu deixo de pegar uma declaração para fazer, porque se eu fizer uma declaração sem a procuração, é o que você falou. A declaração dele pode ir para a malha, ele pode ter uma notificação. Então, todas as declarações de imposto de renda que eu faço, eu tenho a procuração do meu cliente. Tá? Só tem uma que até hoje eu não consegui pegar a procuração. Todas elas demais, eu tenho a procuração do cliente para me acompanhar. Quanto que ela foi processada, quanto vai receber a restituição. Então, eu acho que eu presto um serviço até além do que devo prestar, que até a restituição eu avisei o dia que vai receber a restituição. Assim, até complementando, Geraldo, eu não sei se aconteceu com você. Se não aconteceu, eu vou avisar. Hoje, eu conversando com o Jorge sobre isso, o Jorge, nosso amigo aqui do Imposto de Renda, ele falou assim, Sucena, olha o que está acontecendo. A Receita Federal, ela está fazendo um outro tipo de bloqueio em declarações. Vamos supor, eu falei, desenha isso aí para mim, Jorge. Vamos supor que a declaração agora de 24, a gente pediu um documento. Se a gente pedir esse documento e for suspeito, a gente está glosando as passadas e colocando em malha. Mesmo que ela já tenha sido processada, ela já tenha sido restituída, e eu perguntei ele porque aconteceu um caso que chegou ao meu conhecimento. E, principalmente, ele me deu os 2 exemplos, despesa médica e curatela. Aí, sim, só compartilhando com vocês para a gente ficar atento. Aí, veja bem, Geraldo, você, seu caso, a declaração foi processada, beleza? Você dormiu tranquilo, né? Aí o cara caiu num ano, aí a Receita vai lá e glosa passar tudinho, intima para prestar esclarecimento. Qual o problema? Aí é cruel, né? Porque se a Receita processou a declaração, devolveu o imposto de renda dela, ainda jogar para a malha, aí, como diz, aí é o osso mesmo, né? Muita sacanagem para a gente mesmo. Entendi. Vanildo. Sucena, respondendo sua pergunta. Daqueles clientes que fazem declaração de imposto de renda, tipo assim, sócio de uma empresa, que a empresa é nosso cliente, então uma pessoa que está aí no dia a dia com a gente, é fácil descobrir essas coisas, a gente até acompanha mais de perto. Agora, aquelas declarações que você só faz declaração, o máximo que a gente acompanha é o processamento. Foi processada, beleza, agora passou um tempo, aí chegou, a pessoa às vezes nem mudou de endereço, chegou uma cartinha lá, ele mudou de endereço, não recebeu, pelo menos eu não fico acompanhando declaração durante 5 anos, né? Não vou ficar 5 anos consultando uma declaração, sendo que, às vezes, assim, a gente recebe para prestar aquele serviço, fazer o serviço da declaração aquele ano. O máximo que a gente pode fazer é acompanhar o processamento dela. Processou, acabou. Agora, depois de processada, vai aparecer outra pendência, outra coisa, surgiu uma malha nova que a Receita criou. Aí, assim, não tem como, até contador, como acompanhar isso. Tá? A não ser que a Receita crie algum mecanismo que notifique o contador daquelas declarações, tipo assim, ó, responsável pelo preenchimento, cria um campo e notifica o contador que preencheu aquela declaração, pelo menos saber que houve uma malha. Mas fora isso, é acompanhar o processamento. Vanildo, é o seguinte, Everaldo, desculpa aí. Vanildo, é o seguinte, se você for consultar, você fez a de 2025 aqui, você vai consultar ela, se as demais lá, se entrou na malha, você automaticamente você vê. Agora, ficar o ano todo olhando isso aí, não tem condições ainda, não. Não, mas não é um ano, o caso dela aí é de anos anteriores, de outras declarações já foi até processada. Você consultou, está processada, belezinha, a pessoa restituiu. Do nada ela cai em malha, aquela declaração. Aí, ou seja, como é que você vai, ou seja, vou ter que estar consultando declaração durante o ano inteiro dos últimos 5 anos? Não precisa não. Você, porque quando ela cai na malha, eles só vão
é notificar o cliente no janeiro do ano seguinte. Então, quando eu fiz a 2025, eu vou lá consultar a 2025, então, se tiver outra na malha, automaticamente ela está lá, malha, ela está amarelada, malha. Então, você não precisa ficar acompanhando inteiro. Quando você Mas, for consultar a última declaração... Geraldo, eu vou falar uma coisa pra você. Olha só, chegou uma denúncia hoje lá no conselho. Geralmente, quando o cliente chega lá para denunciar o contador, eu peço para falar com ele. Eu faço questão de receber o cara. Chegou lá, a mulher queria denunciar o contador por causa de imposto de renda. Aí eu falei assim, mas me conta a sua história. Aí ela me contou a história dela. Ela falou, não, eu acabei de receber, caso verídico, gente, eu tenho isso aqui na mão para mostrar para vocês. Ó, eu acabei de receber aqui, ó, um aviso do cartório, 42 mil lá vai cacetada, que eu estou sendo protestado lá da PGFN. Eu falei, mas é dívida de quê? De imposto de renda. Eu falei, mas como assim de imposto de renda? Ela foi me contar a história. Eu falei assim, você sabe sua senha Gov? Ela falou, sei. Eu falei, entra aqui no meu computador, deixa eu olhar. Ela, ó, eu não sei como. Aí eu falei assim, como que é as conversas com o seu contador? Ela falou, não, ele sempre acompanhou, ele falou que eu nunca estava na malha, que não sei do quê. As declarações da mulher toda processada, 2020, aí eu entrei em 2020, eu entrei lá na situação fiscal dela, aí eu vi os lançamentos. A declaração dela de 2020, ela caiu na malha, a Receita foi notificando, fez o DTE, fez o aviso de malha, mandou para o endereço que ela alega que não é dela, não é dela. Tá tudo limpinho. Na hora que você abre a 2020, que tem lá o passo a passo. Aí eu fiquei pensando, como que a contadora falou para ela que estava tudo ok, e tá tudo ok, tá tudo limpo. Você não vê, você não tem aviso lá, que eu entrei para ver. E lá tem todos os passos das notificações, ela perdeu o prazo de impugnar, que não sei do que não sei do que. E tá todos os passos lá. E a última notificação dela de publicação de edital do edital de citação dela foi janeiro de 2025. E lá no meu IR, a declaração dela tá tudo processada. Então, assim, é um caso que eu vou levar para o Jorge, eu vou conversar com o Jorge, de como que eles estavam fazendo isso. Se era pela caixa postal do contribuinte, ou se lá no meu IR estava avisando também. Porque ela perdeu todos os prazos, agora ela acha que a culpa é do contador. É complicado. Apesar que eu já não gosto de fazer declaração de imposto de renda mesmo, então agora vai piorar mais. Eu só faço aqueles que não tem jeito mesmo. Eu não... O pior serviço da contabilidade é o imposto de renda de pessoa física. Fala, Vanildo. Bom, declaração de imposto de renda, vamos dizer assim, quem responde é o próprio contribuinte, por mais que um contador faça essa declaração, o contribuinte tem que acompanhar. Pelo menos os clientes sempre falam, ó, estou fazendo, está aqui processada, mas você tem que acompanhar. Até ensino, se for o caso, como é que a pessoa consulta, que atualmente hoje é tão fácil. A pessoa tem que acompanhar, porque às vezes o contador faz, deu belezinha, do nada cai em malha. Ou seja, aí eu vou, assim, se todo contador for ficar toda mês consultando, ou então de ano em ano está consultando declarações de anos dos últimos 5 anos, então ninguém vai querer fazer declaração, cada um faça a sua, porque assim, é inviável, até pelo preço, você está consultando um negócio dos últimos 5 anos, assim, que a Receita pode mudar ela de processada para pôr em malha, uma situação, então assim, enquanto você está fazendo o serviço, tudo bem, você vê os para trás, essas coisas, mas fez seu serviço, está processadinha, bonitinha, tá aqui, recebeu a restituição, do nada cai em malha, assim, é impossível para um contador ver isso, viu? A não ser que seja um cliente dele que ele acompanha o dia a dia da pessoa física. Vanildo, vou discordar de você. Eu acho que tem como sim, desde que a gente saiba cobrar e que a gente tenha fluxo. Tipo assim, uma das coisas que a gente tem brigado muito, né, é a questão da gente ter a prerrogativa de fazer o imposto de renda. Eu concordo plenamente com você. Para fazer declaração de 50 a 150 reais, aí realmente não dá. Mas se a gente está chegando nesse nível de malha, nesse tipo de processamento, aí se o contador pegou para fazer, a responsabilidade é dele. Por isso, sim, que é importante a gente falar esses casos, que é para o contador ter a consciência do preço. A consciência do preço. Lembra, uns 2 anos atrás, não sei se o vice-presidente Otávio está aqui, o Fábio está aqui, que é da época do Fábio, na Câmara de Fiscalização. Né, Fábio? Quando teve aquela operação dos médicos, que os clientes começaram a denunciar os contadores, nós tivemos uns 3 que foram suspensos
porque os clientes alegaram que contrataram o contador pelo saber contar, pelo conhecimento, e eles alegaram que eles foram orientados por contadores a comprar recibo. E aí tudo caiu em malha, e eles trouxeram a prova, e acho que foi uns 3 que chegaram a ter suspensão de 6 meses, né, Fábia? Daquela operação da Receita. Então, assim, se pegar para fazer... Sincero. Eu pergunto, eu tenho muitos, mas muitos anos de profissão, certo? Eu pergunto, o que é esse jato de malha? Para mim, eu nunca recebi uma malha fina, certo? Nunca um cliente recebeu uma malha fina, certo? Aí não estou entendendo que você fala tanto de malha aí. Presidente, a Receita tá a Receita tá colocando todo mundo em malha? Nunca recebi uma. Nunca. O senhor olha, eu vou falar para o senhor. Eu vou dar um exemplo aqui da minha casa, que eu posso falar. Minha filha é médica, caiu na malha. Aí ainda brincou assim, né? Mamãe caiu na malha. Não, caiu na malha. Aí eu falei, mas que é isso? Aí eu fui olhar, eu falei assim, é claro. Aí eu troquei uma ideia, eu falei assim, ô Jorge, o que é isso aqui que a menina caiu em malha? A declaração pré-preenchida tá batendo, tá tudo preto. Ele falou assim, não, Sucena, a gente agora tá colocando os prestadores de serviço, principalmente que recebe os médicos, vamos falar assim, todo mundo em malha, para fazer uma fiscalização da área da saúde. Eu falei, mas não tem nada errado. Ele falou assim, não, é só pra gente fazer cruzamento de dados. Não tem nada errado. E a menina tá na malha. Nossa, interessante, né? Não, eu caí na malha, seu Everaldo. Eu fui... Absurdo! É um absurdo! Eu tá na malha. Aí eu falei assim... Que coisa, errou mesmo? Não, deixa eu contar. Aí a gente tava lá no Zap, eu falei assim, Jorge, como que é aquele ditado lá? Em casa de ferreiro, espeta de pau, né? Eu falei, Jorge, que absurdo é esse que eu tô na malha? Aí ele falou assim, você tá na malha? Eu falei, tô. Eu falei assim, não, eu não tô entendendo por que eu tô na malha, não. Eu falei assim, a pré-preenchida tá tudo certo, que não sei do que, barará. E, inclusive, eu já processei, eu tava na malha 23 ou 24, eu acho. Aí eu falei, já processei a minha desse ano, passou. Eu falei, não, eu vou dar uma olhada para você. Aí depois, no outro final de semana, eu encontrei com ele. Ele falou assim, sabe aquelas malhas da Receita? É só para confirmar se quem teve retenção do seu imposto de renda se pagou. Só que como você é uma pessoa... Olha o que ele falou para mim. Como você é uma pessoa politicamente exposta para nós, o seu cadastro, você está na malha da Receita. Errou mesmo, fica fora. Bora, ô, Leandro, continua aí, Leandro. Beleza. Presidente, aproveitando o gancho, sabe o que está acontecendo? Um caso, um cenário que está acontecendo muito também, malha, a dedução da pensão alimentícia. Se mesmo o contribuinte ele tem todos os comprovantes pagos, a depender do valor de pagamento da pensão alimentícia, na hora que ele utiliza para deduzir na declaração, ela cai na malha. Eu vi muito isso policial. Muito policial, Caio. O Vanildo chamou aí. Assim, eu tive uns 3 colegas que são policiais, na época da campanha, saiu o candidato, aí eles me procuraram para perguntar o que tinha acontecido. E tudo questão de pensão alimentícia. Está acontecendo demais. Principalmente, por mais que o contribuinte tenha todos os comprovantes, mas aí tem que fazer o processo digital lá para provar que houve realmente esse pagamento. Everaldo, o senhor quer ir para a malha? Para lançar uns valores altos de despesas médicas, que é aquelas despesas que não tem limite de dedução. A Receita te manda para a malha automático. E aí você tem que esperar janeiro do ano seguinte para você apresentar os documentos voluntariamente, porque provavelmente o auditor não vai te solicitar isso antes do próximo ano. Então, aquela antecipação de malha a gente nem pode mais fazer. A gente tem que esperar janeiro, por exemplo, você está em malha nesse ano. Você tem que esperar janeiro de 2026 para apresentar os documentos. Ou um auditor te pedir antes de janeiro de 26. Senão, só em janeiro que você pode abrir um processo e apresentar os comprovantes de pagamento da despesa médica. Tem uns 3 clientes aqui, tudo esperando para apresentar o documento, tá tudo certinho, mas está na malha. Tem os comprovantes de pagamento, as clínicas emitiram nota fiscal da cirurgia, mas está na malha, porque é despesa médica. Mas despesa de quanto, Vanildo? O que você fala que é despesa alta? É de 30 mil, tem despesa lá de 30 mil, tem despesa de 20 mil, é de cirurgia.
Não, eu vou falar assim, eu Meu nunca Deus. tenho despesa médica, mas o ano passado eu tive muita despesa médica e eu passei de primeira, eu não caí na malha, e eu achei que eu ia Vai. cair por causa que eu nunca tinha despesa, aí eu lancei mais de 100 mil conto de despesa médica, mas eu passei tranquila, não me chamaram para malha. Só Eu no tenho uns outro ano, casos aqui que tá assim. eu achei que eu ia cair, mas eu não caí, não. Eu acho assim, pode ser alguma divergência, assim, tá? Inclusive, eu fui fazer uma cirurgia, era 22 de dezembro que eu operei. Aí cheguei no hospital, fui pagar o hospital, paguei o hospital, eu falei, moço, eu quero a nota fiscal. Não, a gente não emite nota fiscal de imediato, não. Eu falei, como assim? Vocês não emitem nota fiscal de imediato? Não, não, a gente não emite, não. Eu falei, quem é o contador aqui? Eu quero falar com ele agora. Eu quero saber por que não está emitindo nota fiscal de imediato. Não, mas a senhora não vai falar com o contador agora, não. Eu falei, vou sim, eu quero saber quem ele é. E fala para ele descer aqui, que eu quero falar com ele aqui, que eu quero minha nota fiscal. Pois eu saí de lá pro centro cirúrgico, a nota fiscal na mão. Falta quantos minutos? 7. 7 minutos, pessoal. Ô, Leandro, termina isso aí, ó, Leandro, para ir embora. Presidente, acho que eu trouxe para o segmento, viu, presidente Sena? Já tinha até preparado para bares e restaurantes da reforma tributária, mas, presidente Everaldo, é muita coisa, tem mais 5 lâminas, acho melhor a gente deixar para a próxima terça. Então, deixa para a próxima, então, tá? Na próxima, então você vai começar a falar nisso aí. E outra coisa, a Sucena deu uma dica aí, ó, você vai falar sobre isso aqui. E, o Abrão, vê se você tem alguns pontos sobre rural, tá? Na reforma tributária. Ô, senhor Everaldo, então eu vou sugerir para o Wesley, quando ele for fazer o anúncio da reunião, ele já colocar reforma tributária voltado para bares e restaurantes, porque aí a gente divulga no estado inteiro. Que às vezes quem tem cliente já entra que está interessado. Mas não é para restaurante, não, é atividade rural, não? Não, ele vai falar, ele falou que vai levar semana que vem bares e restaurantes aqui, ó, que é o que Aqui, ele ó. está faltando de falar. Isso. Nós vamos começar com bares e restaurantes na terça. Restaurante é normal, não? Não, Atividade rural é mais complicado. bares e restaurantes tem muito detalhe, você nem faz ideia. Então, tipo assim, então. Depois você conversa comigo, a gente bolar mais ou menos o roteiro, certo? Para a gente colocar. Aí a gente fala com o Abrão, fala com o menino aí. Se for bairro-restaurante, vai ser bairro-restaurante. Se for atividade rural, vai ser atividade rural. Se for cooperativa, é cooperativa, certo? E assim por diante, tá? Ok, fica muito mais interessante Aí ele separar já por fala tema com o Leandro mesmo. para ele preparar o material. Tá? Sim, fica Então, muito mais interessante separar por tema mesmo. Isso, já fica fechado na terça-feira, bares e restaurantes. Na próxima, vai ser sobre o quê, Leandro? Bares e restaurantes. Bairro-restaurante. Então, ganhar bairro-restaurante, não sei, o que você vai complicar tanto bairro-restaurante? Plataforma digital, fazendo papel de substituto tributário, iFood, né? Vai em restaurante, que se cadastra no meu iFood para intermediar o negócio e entregar produto. Só para ter uma ideia, vai ser bairro-restaurante. Beleza. Na próxima vai ser atividade rural, depois cooperativa e assim por diante. Tá? Então, pessoal, o que posso fazer? Obrigado para todos e até terça-feira que vem. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa até mais. noite. Até mais. Boa noite.